A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais um EBD no Essência, em nome de Jesus, aonde aqui nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, com essa lição maravilhosa do quarto trimestre de 2024, aonde nós estamos estudando, para a glória do Senhor, a revista As Promessas de Deus para as nossas vidas. Vimos promessas em basicamente todas as áreas. Hoje nós iremos ver a promessa que nós temos para a nossa família, para os nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus. E para você que é filho, também é para os seus pais. Em nome de Jesus. Afinal de contas, quem disse que não podemos clamar por nossos pais? Podemos e devemos, em nome de Jesus. Lembrando, se você assistir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que tenham a necessidade de estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos para a nossa lição de hoje. Amém. Nós vamos para a 8ª lição, para a glória do Senhor. Amém. Onde nós vamos estudar as promessas para pais e filhos. Você tem promessa para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando para dar início a essa aula em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais um momento na tua presença, por mais um momento onde estamos crescendo na tua graça e no teu conhecimento. Senhor, fala conosco, fala através de nós, enche-nos do teu Espírito e nos faz, Senhor Deus, ser entendedores da tua palavra para que possamos não apenas ouvir, mas vivê-la e praticá-la em nome do Senhor Jesus. Assim, Paizinho, vem abençoando a cada um que conosco está aqui agora, em nome de Jesus. Também te apresentamos os cadernos de oração, em nome de Jesus. Amém? Essa promessa de pais e filhos, ela é uma promessa muito importante, ela vai ser vista na próxima aula. Quem faz a escola bíblica, na igreja, ela será dada no dia 1º de dezembro. Amém? E nós aqui estamos fazendo uma pré-aula. Não que, você está fazendo essa aula aqui, não precisa você ir para a escola bíblica. Não, muito pelo contrário. Você precisa ir em nome de Jesus. Quanto mais você absorver da parte de Deus, melhor em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aqui para o texto áureo que diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem já não se questionou, pessoas que, embora elas não sejam evangélicas, embora elas não sigam eh, religião nenhuma, e até às vezes até ateus, e você vê eles sendo umas pessoas que têm uma vida próspera, que eles frutificam, eles têm uma vida abençoada, e às vezes as pessoas questionam, por que essa pessoa não segue nada e é tão abençoado? Às vezes, meus irmãos, é tão somente por conta de ser um ótimo filho, uma ótima filha. Deus, ele abençoa aqueles que abençoam os seus pais, aqueles que sempre estão cuidando, aqueles que sempre estão ali, né? E é por isso que é tão importante, quando nós também nos tornamos pais, estarmos aplicando as coisas certas que os nossos pais nos ensinaram e evitando as que a gente vê que não frutificou bem, né? Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Agora nós vamos para a verdade prática que diz: entre desafios e responsabilidades e relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Amém? Os pais, eles têm a obrigação de proteger os filhos. Os pais, eles têm, é, desde de sempre, foi assim. Quando um casal se junta e pensa em gerar filhos, ele quer que aqueles filhos, eles cresçam, eles sejam pessoas honestas, eles sejam pessoas que realmente venham somar com a sociedade, né? E quando nós criamos nossos filhos amparados na leitura da palavra, em oração, ensinando a eles o temor a Deus, nós estamos formando excelentes cidadãos para a terra. Amém? Em nome de Jesus.
Então, na lição de hoje, ela está recheada. Não quero ficar muito tempo aqui, que é para justamente o vídeo não ficar muito estendido. Amém? Glória a Deus. Os objetivos da lição: primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Aleluia. A gente vai ver que a Bíblia Sagrada, ela também nos ensina como devemos nos comportar como os filhos e também ensina aos pais a como eles devem se comportar. Conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. Nós, como pais, nós temos obrigações com relação aos nossos filhos, não apenas em dar a eles tudo que eles querem, que eles precisam, muito pelo contrário, nós precisamos ensinar a eles limites, nós precisamos ensinar eles a respeitar o outro, nós precisamos ensinar algo que vai muito além do que nós recebemos, porque afinal de contas nós somos sementeiras de multiplicação. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Amém? A lição de hoje, ela é muito importante para você que já é pai, para você que pensa um dia em se tornar pai e mãe, e para você que são filhos até de pais difíceis, porque também existe, né? Em nome de Jesus, vamos lá. Os tópicos da lição de hoje, né? São o relacionamento bíblico entre pais e filhos, o cuidado dos pais com os filhos e bênçãos pais e filhos. Amém? Vamos para a leitura de hoje, que se encontra em Salmos 127, do versículo 3 ao 5, e Efésios 6, do 1 ao 4. Aleluias, glória a Deus. Salmos: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falares com os seus inimigos à porta. A palavra de Deus, ela declara que os filhos são presentes de Deus para nossas vidas e que quando eles são bem criados, quando eles são ali, né, é, edificados, né, por assim dizer, a sua educação, é, eles serão como flechas, eles irão além do que a gente espera e do que a gente pensa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima leitura, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Eu gostaria de cifrar um pouco aqui essa parte, o que fala tanto de filhos como de pais. O filho que honra o pai, Deus o abençoa, Deus o prospera, Deus faz com que tudo o que ele faz vá bem. Amém? Simplesmente pelo amor e devoção que eles têm pelos seus pais. E nós vemos ali que quando ele fala, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, nós temos que entender, irmão, às vezes isso aqui é mal interpretado pela juventude. Porque a juventude, ela acha assim, ah, não, o meu pai não pode me provocar a ira, o meu pai não pode falar bruto comigo, o meu pai isso, o meu pai aquilo, ele não tem autoridade. Meus irmãos, aprenda uma coisa. Não existe melhor amigo nessa terra do que o teu pai. E não existe melhor amiga do que a tua mãe. Ah, irmã, mas você não conhece a minha família é família difícil, meu pai nunca me deu atenção. Amém? Mas o teu pai que está no céu, este não te abandona, este não te deixa só. E quando diz para não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas antes criai na doutrina, ele está dizendo que nós não podemos, como eu posso dizer, estar provocando raiva naquele jovem. Você tem que saber conversar, você tem que saber chegar. Nós temos que entender uma coisa que sempre eu fiz com os meus filhos aqui em casa, é que eu sempre procurei, antes de ser a mãe, ser a amiga. Eles olharem para mim e veem que eles têm que me respeitar, eu sou mãe deles.
eles têm que me colocar ali no devido lugar, porque é o meu lugar de mãe, mas eles podem contar comigo, assim como meu esposo também faz o mesmo. Ele sempre pode contar com a gente. Eles sempre, quando tem um problema, quando querem um conselho, eles podem nos procurar. Eles não precisam ter vergonha de nós, eles não precisam se afastar de nós, porque às vezes se cria filhos que, eu já vi muito disso, que tem que mostrar que é bom para o pai e para a mãe. E às vezes, quando eles falham, para eles é vergonhoso mostrar que falharam. Não, nós temos que mostrar e ensinar aos nossos filhos que tanto as vitórias quanto as derrotas, elas trazem lições. Nem sempre nós sairemos vencedores de tudo. Haverão as batalhas, haverão as guerras e haverão as vitórias e as derrotas. Mas nós temos que tirar uma lição de tudo e glorificar a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para aqui a introdução da lição, que diz assim: nessa lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Meu irmão, não há um lugar que é para a gente se sentir mais seguro do que a nossa casa. Assim, nossos filhos também precisam se sentir seguros quando estão na nossa casa. Nossos filhos, eles precisam saber que em nós eles encontram amparo, em nós eles encontram correção, mas em nós eles também encontram um amigo, em nós eles também encontram um ombro. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que nós, todas, como eu posso falar, toda a repreensão que um pai e uma mãe dá é por amor, é por não querer que o filho se perda. Às vezes, eu digo isso porque eu sou uma mãe muito protetora, sabe? E eu disse muitos não na vida dos meus filhos, eu não me arrependo disso. Hoje o mais novo tem 18 anos, né? Mas eu não me arrependo. Por quê? Porque eu consegui, para a glória do Senhor e direcionamento dele, privar meus filhos de muitas dores que causariam sequelas neles. E para a glória do Senhor, tá aí, 4 varões de Deus, 4 varões valentes, para a glória do Senhor. E eu glorifico muito a Deus pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Porque os nossos filhos são herança de Deus. Aqui nós já estamos cuidando deles, mas na realidade eles têm um dono e nós prestaremos conta do cuidado que temos tido com nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. A gente vai ver, né, na Bíblia Sagrada como era esse relacionamento que era feito ali entre os pais e os filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Aleluias, glória a Deus. Todos nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, tempos onde os valores eles têm se perdido, né? Hoje você basicamente não vê mais ninguém pedir bênção a ninguém. Hoje não se vê muitas vezes nem chamando de pai, de mãe, às vezes chama pelo nome. Às vezes nós vemos adolescente rebater pai, rebater mãe.
Mas isso tudo são consequências de criação. Nós temos que entender que o que nossos filhos se tornarão depende de nós, como nós agimos na infância, na primeira infância deles ali. Se você, com o seu filho com alguns meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, você não ensina limites ao seu filho, quando você quiser, depois da faixa dos 5 anos, ensinar limites a ele, você não vai poder. Simplesmente porque você já deu liberdade demais. Hoje nós vemos crianças que batem na face dos pais. E isso, meus irmãos, é inadmissível. Isso se formarão adolescentes rebeldes, homens e mulheres rebeldes, pessoas que não saberão respeitar o próximo, o cônjuge que não saberá respeitar o outro. Então, nós temos que ter e levar a sério a nossa posição como pai e como mãe. Nós temos eles como herança, como presente de Deus na nossa vida. Agora nós temos que também ter o cuidado para não querer que os nossos filhos venham realizar os nossos sonhos. Nossos filhos terão os projetos deles, nossos filhos terão os sonhos deles. Eles não estão aqui para realizar o que a gente não realizou. Muito pelo contrário, eles estão aqui para realizar o plano de Deus na vida deles. Por isso, eles também são chamados, eles também são escolhidos. É por isso que o filho do evangelho, o filho do crente, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa se batizar, ele precisa ter um encontro com o Senhor, ele precisa ter a sua vida com Deus. Ele não pode viver do devocional da mãe e do pai, ele não pode viver da oração do pai e da mãe. Uma coisa que eu li numa passagem bíblica que fala que nós somos sacerdotes e sacerdotisas dos nossos lares. Após o casamento, se torna não mais dois, mas apenas um. Isso é uma coisa que eu fiz questão de passar para os meus meninos, a qual 3 deles já são casados. Eu disse, olha, independente de onde você esteja morando, independente se você mora num apartamento, independente se você mora numa casa, independente se você mora num quarto, o sacerdote daquele lugar que você habita é você. A autoridade, a principal autoridade daquele lugar é o casal. Então, eles têm que assumir a autoridade deles como sacerdotes e sacerdotisas do seu lar. É eles que devem abençoar seus filhos, é eles que devem ensinar, é eles que devem impor limites, é eles que devem mostrar amor, mas também disciplina. Não podemos criar nossos filhos como uma folha levada ao vento, porque afinal de contas, aleluias, não ensina mais do que sim. Há algum tempo atrás, a sociedade ela tinha valores muito mais rígidos e nós víamos homens e mulheres de um caráter mais sólido. Porém, hoje, às vezes, como eu posso dizer, a palavra bem não é vulnerabilidade, é, é, é tudo muito, muito seletivo, sabe? E por isso muitas vezes se perdem valores. Hoje os pais estão esperando que as escolas ensinem os filhos. Entenda, meu irmão, a escola é uma continuidade da tua casa, mas o principal fundamento é o seu lar. Então, nós temos que ter cuidado com essa criação dos nossos filhos, em nome de Jesus. Eles são nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da professora da escola bíblica, não é responsabilidade da diretora da escola, não é responsabilidade da professora. É nossa. Eles são a nossa herança. A maior herança que nós temos nessa terra é ver nossos filhos com a vida realizada, servindo a Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O próximo tópico diz: um mandamento com promessa para filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, para que suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo.
Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênção para os filhos na medida em que eles honram seus pais em vida. Muitas vezes a gente vê muita gente honrando os outros depois da morte. Meus irmãos, vamos abraçar. Olhe para o seu pai, para a sua mãe, diga que lhe ama. Olhe para os seus filhos, diga que ama eles. Elogie os seus filhos. Quando eles tiram notas boas, quando eles conseguem se superar, quando eles conseguem chegar, ultrapassar limites, barreiras, elogie. Mas também seja aquele que sabe amparar na hora das derrotas, na hora que ele não conseguiu passar por aquela prova que ele queria, ou que ele não conseguiu vencer naquela brincadeirinha. Ensine. Ah, meu filho, você é um menino excelente, você é uma menina excelente. Eu lhe amo e eu não desiste. Da próxima você vai conseguir. Você só tem que se dedicar mais um pouco. Amém? Mas não exija demais dos seus filhos, assim como filhos não exijam demais dos seus pais. Nós temos promessa. Ao sermos bons filhos, a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, nós temos que entender que essa promessa ela vai além do nosso entendimento. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos entender e que muitas vezes nós não entendemos. Amém? Mandamentos e bênçãos para os pais. Nós já vimos, né, que os filhos têm bênção quando obedecem. Amém? Uma coisa aqui que, assim, até voltando um pouco para os filhos, né, é muito importante, né, para os filhos eles estarem ali, né, reconhecendo o valor de seus pais. Embora você tenha tido um pai e uma mãe que não te valorizou, embora você tenha tido pai e mãe, porque existe pais e mães que só são pais de nome. Isso aí é verdade. Mas peça a Deus, ore por eles. Amém? Não deixe no teu coração brotar ira e raiva dos teus pais. Muito pelo contrário, interceda, clame por eles. Em nome de Jesus, porque é necessário, essas almas precisam da tua oração. E se você tem bons pais e você muitas vezes tem sido rebelde, explosivo, calma, tenha calma. Você tem dois tesouros, é teu pai e tua mãe. Vocês têm dois amigos, você sempre tem uma casa para pousar. Amém? Em nome de Jesus. Então, valorize os seus pais. Eu sei que nem sempre a gente entende os pais da gente. Eu sei que muitas vezes os nossos pais, eles são movidos, às vezes, por sentimentos errados. Amém? Mas saiba ser uma pessoa que seja um imitador do Senhor Jesus. Seja um pequeno Cristo. Ame, independente da circunstância. Amém? Vamos aqui para o terceiro subtópico: mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esses não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e disciplina aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes são para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho e no temor do Senhor, de modo que eles não se desviem. Mostrar à criança o caminho que ela deve andar e ela jamais se desviará dele. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos a obrigação de ensinar desde novinho os nossos filhos, de estar apresentando para eles a espiritualidade. Sabe, me lembro de um vídeo que ele assim bombou na internet, foi de uma criança em que a sua mãe estava adorando
e ela no colo da mãe também começava a adorar. A criança, ela vê como maior modelo o pai e a mãe. Amém? Em nome de Jesus. Então, ali, nós não podemos nos deixar levar. Eu sei que a gente, como chefe de família, mãe, pai, às vezes tem mãe que trabalha e cuida da casa, o pai também tem que trabalhar para trazer o sustento para casa, mas nunca esqueça. Desfrute, gaste tempo com os seus filhos, deixe os seus filhos te conhecer intimamente, dê exemplos da sua vida. Você vê que na palavra de Deus, ali no Antigo Testamento, tudo que era feito, Deus ele dizia: escrevam e passe para os seus descendentes. Tudo o que aconteceu. Conte. Conte para teus filhos os milagres que você tem vivido, as lutas. É lógico que a gente sempre vai por etapas, mediante a idade, né, da criança, do adolescente, mas é um ledo engano nosso achar que a criança ela não entende as coisas. Entende. Sabe uma coisa que a minha netinha, ela tem 8 anos e ela chega e ela diz assim, vovó, me conta uma história do seu passado. E eu acho lindo, ali a gente conversa, a gente conta. Aí ela diz assim: vixe, vovó, por que você fez isso? E ali a gente vai mostrando situações reais e verdadeiras que realmente aconteceram, mostrando e ensinando a criança o caminho que ela deve andar. Um pai e uma mãe instituir, né, um culto doméstico é muito importante. Você tirar aquele tempo com Deus, você tirar aquele tempo equilibrado, tirar aquele tempo de valor com o Senhor, com os teus filhos, tirar um momento para cantar um hino, para estar lendo a palavra, depois que eles leem a palavra, mandar eles leem a palavra ali naquele culto doméstico, falar o que eles entenderam daquela palavra. É muito importante, meus irmãos, porque a gente vai ensinando os nossos filhos a terem um encontro com Deus, uma vida pessoal. Porque hoje aquela criança de 3, 2, 4 anos de idade, quando ela tiver 5, 6, 7, 8 anos, quando ela já souber ler, ela já pode fazer o seu pequeno devocional sozinha. Irmão, uma criança de 8 anos fazendo devocional só? Pode. Sabe por quê? Porque ela vê você fazer. Porque ela vê você buscar. Porque ela vê respostas. Você está entendendo? E a criança, ela é especialista em pegar essas coisas. Criança pega as coisas no mar. Mas é porque às vezes a gente acha que não, que a criança, não, ela não vai entender e tal. Não. Se está passando por uma adversidade financeira, seu filho tem 6, 7 anos de idade, ele sim, olha, o papai e a mamãe não está passando por uma situação boa, nós não podemos trazer isso. Tá? É esclarecer as situações, em nome de Jesus, para que o seu filho ele esteja ciente, né, das lutas que vocês passam. Amém? Em nome de Jesus. É de um valor imprescindível essas coisas. E nós temos que entender, né, que nós, como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos e não os outros ensinar. Hoje eu vejo, é certo, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, hoje o TDAH está uma coisa assim excepcional. Crianças, você vê bebês com TDAH. E se você for olhar na psicologia, né? A psicologia ela diz o seguinte: evite tela na criança até 2 anos de idade. Até pelo menos 2 anos de idade, é a idade mínima aceitável. Mas o que é que você vê? Crianças de apenas 2, 3, 4 meses com o celular no rosto. Simplesmente para entreter a criança, porque a mãe precisa lavar louça, porque a mãe precisa fazer isso, porque a mãe precisa trabalhar. Meus irmãos, os tempos não mudaram, não. Antigamente, uma mulher criava 10 filhos, 10 filhos, tomava conta de uma casa. E ali não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada disso, e os filhos eram mais disciplinados, as crianças eram mais quietas, as crianças eram mais calmas e menos ansiosas. Mas hoje, tudo, a criança está fazendo bagunça, põe na TV. Para o menino não fazer zoada na igreja, dá o celular. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos destruindo
o intelecto dos nossos filhos desse jeito. Nós temos que mostrar aos nossos filhos que a leitura, pegar um livro, ler, é ótimo. Mas hoje são valores que estão se perdendo. Sabe, em vez de você dar um celular para o teu filho de 5, 6 anos de idade, dá a ele um livro. Compra vai na livraria evangélica, existe N títulos que você pode estar ali. Porque sabe qual é a diferença de você assistir e você ler? Porque quando você assiste, você já está vendo. E quando você lê, aquilo ali vai se projetando na tua mente. Você vai projetando as situações na sua mente do que você está lendo. É por isso que a leitura é tão importante. É por isso que a leitura, ela desenvolve o intelecto da criança. A leitura, ela desenvolve a imaginação, ela desenvolve a criatividade, ela desenvolve a linguística, ela desenvolve tantas coisas. Mas hoje, não, tudo é tecnologia. A tecnologia é ruim? Não é. É excelente. É tanto que se não fosse ela, a gente não estava aqui. Você não estaria assistindo esse vídeo, eu não estaria falando com você. Mas, para tudo, tem um limite. Sabe um ditado muito antigo, que era muito dito na minha época? Tudo demais é veneno. Então, cuidado. Vamos deixar os nossos filhos serem crianças. Vamos deixar os nossos filhos viverem a idade deles. Vamos tirar eles um pouco das telas. Vamos ensinar a eles as brincadeiras que a gente brincava. Meus irmãos, o que é que os teus filhos vai ter para passar para os filhos deles? Hã? Se ele, com 4, 5 anos de idade, só vive de um celular. Ele não sabe brincar de pega-pega, esconde-esconde, pula corda, pique-esconde, né? Queimada, tanta brincadeira legal, romântica, a gente brincava aqui, né? Nossa, são muitas brincadeiras. E essas brincadeiras precisam ser resgatadas para que as crianças elas venham viver a juventude delas. Hoje nós estamos vendo crianças de 5 anos de idade que parecem moça, com o rosto todo pintado, com caracteres de adulto, usando salto. Gente, vamos deixar nossas crianças serem crianças. Amém? Se você não concorda comigo, me perdoe, mas eu creio, sabe? Foi assim que eu criei meus filhos e é assim que eu estou vendo os meus filhos criando os filhos deles e tem dado muito certo para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde, glória a Deus, nós o cuidado dos pais com os filhos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensinar do ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos de que o salmista escreveu: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Uma coisa muito importante, meus irmãos, que eu tenho visto nas igrejas hoje, é que as crianças hoje chegam na igreja como que levadas, e não porque elas querem ir. Nós temos que instituir em nossa casa o ensino da palavra de Deus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles precisam ser dependentes do Senhor. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que quando eles chegam na casa de Deus, ali é lugar de oração, ali é lugar de comunhão com Deus, de adoração, né? Ensinar
as crianças a adorarem e a buscar a Deus. Ensinar as crianças que ali é um ambiente especial, né? Não é um ambiente de você correr, não é um ambiente de gritar, não é um ambiente que você vai para se divertir. É um ambiente que você vai para honrar e glorificar aquele que te criou. Amém? Em nome de Jesus. Por quê? Porque quando você passa esse ensinamento para os teus filhos, é algo fenomenal, né? Existem igrejas que têm ali o culto infantil enquanto está ocorrendo o culto dos adultos, e é algo muito importante isso. Eles, de uma forma infantil, mostram à criança que eles têm que estar buscando a Deus, que eles têm que estar honrando, que eles têm que estar pregando a palavra, e ali a criança, ela vai aprendendo isso. E hoje nós vemos pessoas que não fazem da igreja uma extensão, mas a igreja é o único lugar que eles vêm buscar Deus, porque eles não vêm buscar em casa. Então, eles não sabem nem o que é uma oração, eles não sabem o que é um louvor, o que é uma adoração. Então, quando eles chegam naquele ambiente, tudo para eles é estranho, quando na realidade deveria eles se sentir bem naquele ambiente. Mas eles só vão, isso só irá acontecer se nós ensinarmos aos nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus, instituindo o culto doméstico. Irmão, o que é o culto doméstico? É aquele momento que você senta, pai, mãe, filhos, e eles oram um pedaço, eles louvam um pedaço, e ali eles buscam a Deus, eles glorificam o Senhor, né? Cada um na sua vezinha, e quando você menos esperar, o seu filho está louvando, o seu filho está adorando, o seu filho está pregando, porque você deu um pontapé inicial. Então, nós precisamos cultivar o ensino da palavra de Deus dentro do nosso lar, para que isso expanda para a igreja, em nome de Jesus. Prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre o assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos e a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Entenda, a sua prioridade não é a sua igreja, a sua prioridade é a sua família. A primeira unidade que Deus criou foi a família. Amém? Em nome de Jesus. Ai, o meu marido não é convertido, ele não quer que eu vá para a igreja. Pois não vá. Adore e busque a Deus em casa, interceda por teu esposo, até até que ele um dia aceite o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, e ele possa estar ali na congregação junto com você, adorando e glorificando a Deus. Amém? Em nome de Jesus. A tua oração tem poder, minha irmã. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então nós temos que entender, a nossa prioridade é a nossa família. Nós não podemos ficar buscando primeiro a igreja. Não, primeiro nós temos que buscar a Deus. Amém? Depois cuidar da nossa vida como obreiro de Deus, como vaso do Senhor, porque se você não cuida de você mesmo, você não pode cuidar de ninguém. Amém? Terceiro, cuide do seu cônjuge. Ore, interceda por teu esposo, por tua esposa. Ah, mas é cheio de defeitos. Pois abra a boca não para enchê-lo de defeitos, mas abra a boca para estar abençoando ele em nome de Jesus. Depois, cuide dos seus filhos. Amém? Os seus filhos são a sua herança, não é a igreja. A igreja é a continuidade. Amém? Ela é o alvo final. Aleluias? E ali você vai ver que a graça de Deus ela vai resplandecer. Amém? Em nome de Jesus, priorize e estimule o seu filho a buscar a Deus, mas a, a prioridade está na tua casa. Amém? Disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos, contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio,
o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. É como foi dito, é dar, cobrar, né? Mas elogiar, apreciar as pequenas coisas que seu filho faz. Às vezes o seu filho faz um desenho, um garrancho, e ali ele chega tão alegre, papai, mamãe, olha aqui. Aí você não dá atenção, você está frustrando aquela criança. Dê atenção, elogie, mostre onde ela pode aperfeiçoar. Amém? Dê liberdade aos seus filhos para eles mostrarem do que eles são capazes, mas sempre mostrando a eles, né? Cultivando o respeito entre eles, entre os irmãos, entre pais e filhos. Amém? Mas não esqueça de demonstrar amor. Entenda as falhas dos seus filhos, em nome de Jesus. Seja amigo, seja companheiro, em nome de Jesus. E aceite que os seus filhos, eles não estão aqui para realizar teus sonhos, porque eles têm os sonhos deles, em nome de Jesus. Aceite que os seus filhos, eles são herança de Deus e você está aqui para cuidar deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Próximo tópico: bênçãos, pais e filhos. Amém? Em nome de Jesus. Bênçãos para a posteridade. A promessa na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre as posteridades de Israel. Em Joel, está escrito: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, há promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessa de bênçãos espirituais sem medidas para os nossos filhos, para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Lembre-se, seu filho e sua filha precisa ter uma vida espiritual. Em nome de Jesus. Então, ensine seus filhos, ame os seus filhos, porque a base da disciplina é o amor, meus irmãos. Sem amor, a disciplina ela se torna rígida demais e não adianta. Amém? Então, é, tenha, né, a disponibilidade de estar educando seu filho, mas também tenha a disponibilidade de estar amando, de estar andando junto. Brinque com ele. Nossa, eu aqui sempre brinquei com meus meninos. E isso nunca tirou deles o respeito por mim. Muito pelo contrário. Amém? Então não tenha medo de viver e desfrutar momentos felizes com seus filhos, em nome de Jesus. Família, lugar aonde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, nossos filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas e dificuldades para que se tornem temas da nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Sabe qual é o lugar que teu filho é para se sentir mais seguro? É na tua casa, nos teus braços. Teus filhos não é para ter medo de falar que ele errou lá fora, que ele falou o que não devia, que ele mentiu para um coleguinha, e ali você chegar, você saber acalmá-lo, pregar para ele, né? E dizer, filho, vamos orar a respeito desse assunto, para que Deus trabalhe. Ah, estão fazendo bullying comigo na escola. Ah, meu filho, eu vou ficar com raiva, vou lá tomar satisfação. Não é desse jeito que a gente resolve. A gente é servo de Deus, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestade do mal. É orar, ensinar os nossos filhos que na oração há a saída
para todo qualquer problema. Amém? Em nome de Jesus. E aqui, o último subtópico, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do seu desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só um momento. Aleluias. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocionalmente e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de que direcionem a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a família de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. O que essa palavra está dizendo para nós? Exatamente o que eu já falei. Ensina os teus filhos a confiar em você. Mas não confiar em você apenas quando eles precisarem comprar uma coisa nova para eles, mas quando eles precisarem de um conselho, quando eles precisarem de um ombro amigo. Ensina teu filho a responsabilidade, a honra, né, a obediência, a sabedoria, mas ensina também a ele o amparo. Ensina a ele que em você ele vai encontrar o melhor amigo que ele pode achar nessa terra, em nome de Jesus. Então, se nós olha, uma coisa que é interessante, quando a gente institui esse culto doméstico, ali, a partir da infância da criança, porque a criança ela não tem medo de falar as situações que ela vive. Aquelas crianças, elas se acostumam àquele ambiente. Então, quando eles se tornarem adolescentes, eles não terão medo de chegar e dizer, mãe, eu estou passando por isso, pai, eu estou passando por isso, pai, eu estou precisando de um conselho. Amém? Eles não vão buscar esse amparo lá fora, porque eles sabem que tem dentro de casa. E é isso que nós temos que também promover para os nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus. Concluindo essa lição, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nós, mas que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Deus ama a nossa família. Foi a primeira instituição criada por Ele. Então, honre a sua família, ame, ore pela sua família, ensine. As forças do mal, elas querem destruir a família. Você vê que o maior alvo hoje é a família. Se quer quebrar a unidade, se quer quebrar a união entre pais e filhos, né? Se quer ensinar a rebeldia. Mas se você tomar sua posição em Deus, Deus te dará sabedoria para não ganhar o mundo só para Jesus, mas começar ganhando os seus filhos para Jesus. Amém? Então, nós temos que entender essa palavra e declarar: Deus salva a minha família. Meus filhos são a herança do Senhor Jesus. Não aceite Satanás lançando palavras contra a tua família, em nome de Jesus, mas se levante como um guerreiro, como uma guerreira de Deus, para se apossar daquilo que o Senhor te entregou, em nome de Jesus. Amém? Aqui é o exercício, né? Revisando, e aqui nós temos a nossa próxima lição, que é a promessa da proteção divina. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma EBD, né? E para a glória do Senhor aqui nós finalizamos, né? Em nome de Jesus, glorificando e exaltando a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluias, e sabendo que o nosso Rei, ele está presente para nos ajudar a vencer. Vamos cuidar da nossa família,
A tua prioridade é o teu lar. Os primeiros para você ganhar para Jesus são os seus. Cuide dos seus filhos, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa, sabe? É, no aniversário do meu irmão, que ele também se formou em teologia agora, ele é pastor, e a esposa dele quis dar algo diferente para ele, e eu achei fenomenal. Ela ali lavou os pés dele. E às vezes o que nos falta é justamente isso, lavar os pés uns dos outros. Às vezes os filhos precisam lavar os pés dos pais, os pais precisam lavar os pés dos filhos, os filhos, a esposa do esposo, o esposo da esposa. Isso demonstra que nós devemos amar acima de qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Espero que essa aula tenha sido bastante construtiva para você, em nome de Jesus. Então, até o nosso próximo EBD no Essência, em nome de Jesus. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.